Bom, final de jogo, depois de muito tempo, podemos terminar a partida com um pouco de felicidade, né? Apesar de que esse 1 a 0 foi pouco. Foi pouco devido às chances que o Flamengo teve, o Flamengo tiveram no jogo. Mas calma, vamos por parte. Vamos analisar num geral. É outro Flamengo. Não tem nem como comparar esse Flamengo com o Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo contra o Atlético Paranaense era chuveirinho na área. Única e exclusivamente chuveirinho na área, sem jogadas de aproximação, sem jogadas de linha de fundo. Hoje, tudo isso que não tinha antes, passou a ter. Engraçado isso, né, cara? Como é que acontece, né? Pois é. E aí, Flamengo hoje, com domínio de bola, além disso, né? Porque em todos os jogos que o adversário dava a bola para o Flamengo ficava rodando a bola e não acontecia nada. Como aconteceu contra o Peñarol, por exemplo. E hoje não. Hoje teve posse de bola, hoje teve jogadas rápidas, de aproximação, de linha de fundo, chances claras de gols. O Corinthians hoje sai do Maracanã com muito lucro. Com muito lucro. Por conta desse cara aqui, ó. Por conta desse cara aí. O Hugo Souza defendeu ali pelo menos umas 3 bolas difíceis. Onde realmente o Flamengo teve ali a possibilidade clara de gol. E aí o Flamengo continuou nessa toada. Era só isso que a gente queria. A gente não quer um time espetacular. A gente não quer um time tal como o time do Flamengo de 2019. Não tem como. Assim como não existirá mais um Flamengo da época de Zico. Cada Flamengo histórico ficou marcado na sua época e na história. Mas não vai se repetir, não vai ter um novo Zico, sacou? Assim como não terá um novo 2019. Cada ano se escreve de uma forma diferente. Só que o Flamengo, independentemente da fase que o Flamengo esteja, seja disputando títulos ou seja lutando contra o rebaixamento, espero que essa última fase nunca mais retorne, né? Mas em todas essas fases o Flamengo era um time de ataque. O Flamengo não pode se contentar em ser um Corinthians, em ser um time reativo, em ser um time que faz 1 a 0 e recua. O Flamengo não pode ser assim nunca, mas nunca, independentemente do que esteja lutando, como eu falei. Seja lutando contra um título, para conquistar um título, ou seja lutando contra o rebaixamento. O Flamengo não pode abrir mão das suas características. E o Jorge Jesus mostrou isso depois de muitos anos que o Flamengo, desde a era Zico, que era possível jogar bem, bonito e fazer gols e continuar fazendo gols. Fazer 1, 2, 3, 4. Mas eu tô dizendo que o Flamengo obrigatoriamente tem que voltar a ser assim? Não. Como eu falei, cada time fez sua história, fez sua parte. E colocaram o Tite, sendo que o Tite nunca teve a cara do Flamengo. A gente se iludiu no ano passado com o Tite, porque a gente estava com o Sampaoli, que foi um dos piores treinadores que passaram no Flamengo. Qualquer técnico que entrasse no lugar dele seria lucro pra gente naquela época. E aí a gente aceitou o Tite de bom grado. E aí, vocês sabem qual foi o resultado. O Flamengo ainda tinha uma certa chance de lutar pelo título em 2023, mas aí o Flamengo foi perdendo jogos que não podia. Mas a gente deu tempo porque o Tite estava acabando de chegar. O Flamengo fez um ótimo campeonato carioca, né? Ganhou o campeonato carioca sem fazer muito esforço. E aí começa as competições mais sérias e a gente vê a dificuldade que era do Flamengo. Do Flamengo propor jogo, propor jogadas. E foi assim durante o ano todo. O Flamengo não melhorava. O Flamengo foi um cemitério de jogadas até o jogo passado contra o Atlético Paranaense. Tirou o Tite com demora, com uma semana de delay, mas tirou. E aí colocou o Felipe Luiz, que é um cara que conhece o jeito do Flamengo jogar. Ele esteve no time de 2019.
Ele esteve na companhia de outros grandes técnicos como o Simeone, como o Guardiola. Isso é garantia de que ele vai ser um dos melhores técnicos da história? Não, não é garantia. Porque o Domenech também esteve com o Guardiola, se eu não me engano, e foi um fracasso aqui no Brasil. E cadê o Domenech hoje em dia? Ninguém fala mais nele. Mas é um cara que conhece o Flamengo, essa é a diferença. É um cara que conhece o DNA do Flamengo. E hoje o Flamengo só fez apenas 1-0, muito por conta das defesas do Hugo Souza, né? E realmente aquela falta de capricho. O Plata, no finalzinho, cara, ele fez uma jogada individual, avançou, mas chutou por cima do gol. Ainda teve bola na trave do Flamengo. O Flamengo fez o segundo gol com o Gabigol, mas estava impedido. Mas como é azarado o Gabigol, cara? Na moral, dá dó do Gabigol, cara. Dá dó. Porque hoje ele se esforçou muito. Na verdade, todo o time hoje, não tem nenhum jogador hoje do Flamengo que jogou mal. Nenhum. E há quanto tempo que isso não acontecia? Há muito tempo. Vai ser até difícil dizer qual foi o melhor em campo. O Gerson foi um dos melhores, isso aí é certeza absoluta, né? Mas o Corinthians também teve bola na trave. Teve pelo menos 2 bolas na trave, onde eu falava, o Flamengo tem que definir logo essa partida, que o Corinthians pode empatar a qualquer momento, numa bola aí qualquer aí vadia, e quase aconteceu por 2 vezes. Cara, eu tô com muita dúvida nesse lance aqui do impedimento. Estamos repetindo aqui os lances. Eu tô com muita dúvida, cara, sinceramente. Eu não tô convencido que o Gabigol estava impedido. Não tô convencido mesmo. Mas, se a tecnologia viu, né? Mas é isso, a partir dos 25, 30 minutos saiu, o Flamengo demonstrou um cansaço. O Corinthians começou a avançar os seus jogadores. O Mateuzinho meteu bola na trave. O Romero já tinha metido uma bola na trave, né? Foi o lance anterior. E aí o Plata avançou na entrada da área, chutou por cima do gol. Então, é isso. Foi isso que atrapalhou o Flamengo de ter um resultado maior hoje. As defesas do Hugo Souza e as definições incorretas. E o impedimento, que até agora não me convenceu. Mas vamos aos números. Chutes do Flamengo, 19 contra 10 do Corinthians. O Corinthians, que terminou o segundo tempo, acho que fazendo 2 finalizações ou 3 no máximo. E teve esse aumento muito por conta das substituições do técnico lá do Corinthians, né? Tem os méritos dele e também por conta do cansaço que o Flamengo teve ali a partir dos 25, 30 minutos, porque o Flamengo foi muito intenso no primeiro tempo, como há muito tempo não era. Como há muito tempo mesmo. Eu acho que talvez esse Flamengo jogou parecido dessa forma contra o Palmeiras no ano passado. Aquele jogo lá que ganhou de 2-0 ou foi 3-0, não lembro mais. Chutes a gol 7, essa é a diferença das outras partidas. O Flamengo finalizava, mas era 1 no gol, 2 no máximo no gol, né? E hoje não. Finalizou de fora da área, finalizou de dentro da área, finalizou bem em questão de faltas. Alguns lances ali, faltou finalização em vez de toque, mas já teve um grande avanço. É isso que tem que acontecer, cara. Se o jogo tá difícil, finaliza. Se a bola tá ali, na entrada da área, finaliza. Não custa nada. E foi o que o Flamengo fez hoje em alguns momentos. Tanto que o gol da vitória do Flamengo, que foi do Alex Sandro, né, aos 32 minutos, foi finalização vindo de fora, né? Chegou ali parecido com aquele lance famoso do gol da Copa de 70, né, se eu não me engano, do Jairzinho. Ele chutou justamente ali no único ângulo que ele tinha para chutar. Chute rasteiro, forte, 1-0 Flamengo. Custa chutar, cara? Não custa. Então o Flamengo realmente, como eu falei, só não fez mais gols hoje por conta do Hugo, né? E por conta realmente de pecar ali no último momento ali para finalizar. Chutes a gol 7 contra 2 do Corinthians, 57% de posse de bola contra 43%, chegou a 60% no primeiro tempo. O Corinthians estava totalmente sem saída de bola, né? Totalmente recuado, totalmente afogado na pressão alta que o Flamengo estava fazendo, né? E aí conseguiu equilibrar um pouquinho mais, 57% de posse de bola do Flamengo. 479 passes do Flamengo, 364 do Corinthians. 479, interessante isso, sabe por quê?
Porque teve jogos que o Flamengo fazia 500 passes, 530, só que era um time sem efetividade nenhuma. Hoje foi um pouquinho menos, mas com muita efetividade. Precisão de passe, 84% contra 74%. Aí você vê que realmente o Flamengo errou muitos passes no segundo tempo. Muito por conta do cansaço, né? Falha técnica, o Flamengo estava perdendo meio de campo, o Corinthians conseguindo avançar. E felizmente Felipe Luiz percebeu isso, colocou ali alguns jogadores para dar aquela reforçada. Faltas 12 contra 20, foram muitas faltas hoje. 4 cartões amarelos para o Flamengo, 3 para o Corinthians. Então 7 cartões. Não foi um jogo violento e tal, mas o juiz precisou intervir em alguns momentos, né? E para encerrar, a escalação do Flamengo hoje. Olha só. Rossi, alguns momentos ali, deu umas pichotadas. Rossi, vamos prestar atenção aí, cara. O Wesley fez uma boa partida, não fez uma partida ruim hoje não. Léo Ortiz e Léo Pereira foram bem hoje, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, a dupla de zaga hoje do Flamengo. Até porque, cara, o Léo Ortiz é bom em qualquer parte ali do campo ali. Seja ali sendo um volante ali, seja um zagueiro. Felipe Luiz sabe, cara, ele não é burro. E o Tite sabia disso também. O Léo Ortiz não pode sair desse time. Então tinha que tirar o Fabrício Bruno, não tinha outra forma, né? Alexandro, autor do gol, e jogou, acho que foi a melhor partida do Alexandro hoje, não foi por conta do gol que eu tô falando isso não. Jogou muito bem hoje, avançando bastante, foi bem menos defensivo hoje, e aí no segundo tempo cansou, né? O que é absolutamente normal, porque o cara estava muito tempo sem jogar. Pulgar foi bem, não jogou mal hoje não. Nico de la Cruz saiu cansado pra caramba, foi um dos jogadores que mais jogaram também. Aí veio Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Gabriel ali de centroavante. Esse foi o Flamengo de hoje. É isso, cara. Não precisa. Esse esquema de pontas, desses jogadores mais compactados. Foi exatamente o que o Felipe Luiz fez hoje. Compactos jogadores, você vai sofrer menos. E você vai ter mais oportunidade de fazer jogadas aptas. Quando você coloca a ponta, você deixa os jogadores longe. E o Tite, em um ano, não conseguiu perceber isso. Mas, Tite é passado, vamos esquecer. Estamos juntos com o Felipe Luiz e temos que ter paciência com ele. Ele vai errar também, isso é claro. Mas ele acertou bem hoje. Time muito diferente dos últimos que estavam jogando nos últimos meses. Nos últimos meses mesmo, fazia muito tempo que o Flamengo não jogava bem. É isso. React aqui na parte de cima, outras análises. Muito obrigado pela visualização, se inscreva, curta, compartilhe. Eu falo de Flamengo aqui, faço reacts de outros jogos, é claro, mas sem clubismo e nessa calma, sem gritaria, até porque não há necessidade disso, né, galera? Abraço, saudações rubro-negras. Ai, que felicidade. Enfim, um Flamengo que nos deixa feliz.